Então vamos falar um pouquinho sobre tabela verdade. Esse conhecimento sobre tabela verdade vai ser muito utilizado na frente, né, para a gente determinar todos os possíveis valores, e principalmente quando a gente estiver trabalhando com os conectivos, certo? Para a gente identificar se a sentença vai ser verdadeira ou falsa, tá certo? De forma resumida é isso. Então, eu vou citar primeiro um exemplo aqui, ó. Considere sendo P e Q proposições simples quaisquer, tá certo? Então, vou iniciar com a forma mais simples, no caso que eu tenho apenas uma proposição. Então, como é que eu construo essa tabela verdade? Certo? O número de linhas e o número de colunas vai ter cada um vai ter uma forma diferente de ser determinado. Por exemplo, para determinar o número de colunas da tabela verdade, eu tenho que ver a quantidade de proposições simples que eu tenho, além do número de conectivos que eu vou ter também. Ou seja, o que vai determinar a quantidade de colunas é o número de proposições simples e o número de conectivos lógicos envolvidos. Ou, né, a gente pode até dizer o número de proposições compostas que eu terei, certo? Nesse caso aí, como eu só tenho uma proposição P, então eu só vou ter uma coluna, porque eu só tenho uma proposição e não tenho nenhum conectivo, certo? Deu pra entender? Então, nesse caso aí, como eu só tenho uma proposição e não tenho nenhum conectivo, eu só vou ter uma coluna. Já o número de linhas, pessoal, ele é determinado por essa situação aqui, ó, essa expressãozinha chamada aqui, ó, 2 elevado a n, certo? Então, essa expressãozinha, vou até destacar ela aqui em negrito, ela é quem determina o número de linhas, certo? Cai questões de prova só cobrando isso, a gente vai ver mais à frente, certo? Então o número de linhas é determinado unicamente por essa expressão, onde n representa o número de proposições simples. Nesse caso aí, como eu só tenho uma proposição simples, que é o p, então vai ficar 2 elevado a 1, e todo mundo sabe que 2 elevado a 1 é 2, não é isso? Tá certo? Então, 2 elevado a 1, 2. Ou seja, eu terei duas linhas na minha tabela verdade, que é justamente as duas aqui. Só que isso aqui é bem intuitivo, né, pessoal? Se eu só tenho uma proposição, quais são os resultados possíveis? Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Pelo princípio do terceiro excluído, a gente sabe que não pode ter outra situação, não é isso? E aqui é utilizando o diagrama de árvores, ó. P, ela pode ser verdadeiro ou falso. Então só tem dois resultados possíveis, verdadeiro ou falso. Tranquilo? Aí agora a gente vai ver com duas proposições. Então, agora aqui ó, a gente vai ver para uma proposição composta por duas proposições simples e com um conectivo lógico, que vai ser a conjunção. Ou seja, aqui agora, pessoal, eu vou ter duas proposições simples ligadas pela conjunção e, tá certo? Então, da mesma forma, vamos determinar o número de colunas primeiro. Então, duas proposições. Então, a cada coluna é para uma proposição. Então, uma para P e uma para Q. E outra coluna, como eu só tenho um conectivo lógico, a outra coluna vai ser só para a conjunção, P e Q, que é a minha conjunçãozinha, que eu vou chamar isso aqui de resultado. Eu chamo essa coluna aqui de resultado. A última coluna da tabela verdade, ela é sempre representada pelo resultado, tá certo? Quer dizer, eu chamo assim, né? E não importa como você chama. O importante é você encontrar esses valores aqui, tá certo? Então, aqui eu tenho a coluna do P, a coluna do Q, e aqui a coluna da conjunção. Aí a gente vai estudar cada proposição, cada conectivo separadamente. Cada um vai ter uma característica. No caso da conjunção, ela só será verdadeira em uma situação, quando as duas proposições forem verdades. Nas demais situações, a conjunção ela será falsa, tá certo? Mas a gente vai fazer isso aí separadamente. Quando a gente for estudar cada uma das proposições, a gente vai ver as características dela. Então vamos lá. Para construir a tabela verdade, eu tenho três colunas, né, que é determinada pelo número de proposições simples e pela conjunção. E o número de linhas agora vai ser 2 elevado a 2. 2 elevado a 2, todo mundo sabe que é 2 vezes 2, que vai dar 4. Então eu terei 4 linhas. Aí aqui agora você vai ter que fazer a distribuição dos valores lógicos. Se eu tenho 4 linhas, eu vou ter 2 verdades e 2 falsidades. Até aí, beleza? Então o P eu começo com 2 verdades e 2 falsidades. Foi como eu fiz aqui, ó. Aí tem que dizer, professor, e se eu começar por 2 falsidades e por último botar 2 verdades, vai alterar alguma coisa? Não. Ou você começa pelas 2 verdades ou pelas 2 falsidades. Tem gente que diz, professor, e se eu quiser fazer VF, VF, pode? Pode. Agora veja, como eu tenho duas proposições, eu tenho que fazer todas as combinações possíveis. Lembra de análise combinatória? Por exemplo, eu tenho P e Q. Então, se só admite 2 valores lógicos para cada uma, então eu vou ter que fazer todas as combinações possíveis. Por exemplo, P pode ser verdadeiro, Q pode ser verdadeiro, não pode? Pode. Então, eu já coloquei aqui, ó, VV. O P pode ser verdade e o Q pode ser falso. Até aí, tranquilo? Tranquilo. Então, eu já determinei todas as situações possíveis para o P sendo verdadeiro. Então, pode ser verdadeiro com verdadeiro e verdadeiro com falso. Agora, eu vou atribuir ao P a falsidade. Então, P pode ser falso, e Q pode ser verdadeiro, e P pode ser falso, e Q também pode ser falso. Então, aqui eu já fiz todas as situações possíveis, né? Aí tem gente que diz, professor, é muito complicado. Não, pessoal. É só você fazer todas as combinações. Pode ser VV, VF, FV, FF. Onde a ordem aí vai ser importante na determinação, né? Tá certo? Tranquilo? Sim, e a questão do resultado, tá vendo que é essa coluna aqui? Aí a gente tem que saber a situação da conjunção. Como eu já disse, a conjunção só é verdadeira se ambas as proposições forem verdade. Então, quando eu tiver duas verdades, o resultado da minha conjunção vai ser sempre verdade. E se não tiver duas verdades, professor, vai ser o resultado falso. Ou seja, como aqui eu tenho falsidade nessas outras 3 linhas, então eu já sei que tudo aqui vai ser falso. Aí cada conectivo vai ter sua característica. Esse é o da conjunção. O do ou já terá outra característica, a da condicional terá outra, e assim sucessivamente, tá certo? Eu gosto de utilizar o diagrama de árvores, porque aqui eu tenho todos os cruzamentos possíveis. Ó. Pode ser, aí aqui é P e Q, tá certo? Então o P pode ser verdade, o Q pode ser verdade, o P pode ser verdade e o Q pode ser falso. Ou o P pode ser falso, né? O Q ser verdade. Ou o P pode ser falso e o Q ser falso também. Aí aqui agora a gente tem que saber que é um conectivo, que é a conjunção, e fazer aqui, ó. V com V na conjunção, quando as duas são iguais, é verdade. Nas demais situações em que eu tiver uma falsidade, né? Basta uma falsidade aqui na conjunção para que o resultado da conjunção seja falso. Então, eu acho mais fácil utilizar isso aqui, tá? Por diagrama de árvores. Nesses casos mais simples, né? Quando for questões mais complexas, que eu terei mais de um conectivo e até mais de 3, né? Proposições, aí eu já acho um pouco inviável usar o diagrama de árvores, tá certo? Mas vocês vão ver, quando eu estiver resolvendo questões de concurso, que é o que importa, vocês vão ver que eu vou utilizar os dois métodos, aí vocês vão se basear. Ah, professor, é melhor esse, é melhor aquele, tá certo? Cada um vai usar o que preferir. O número de linhas de uma tabela verdade eu já expliquei. O número de linhas da tabela verdade vai depender do número de proposições simples, tá certo? Eu vou até destacar aqui em negrito. Alguma dúvida? Não, é bem simples. E a expressão que eu vou usar é essa 2 elevado a n, ou seja, onde n é o número de proposições simples, certo? Então a gente já viu lá em cima, se eu tiver duas proposições simples, então eu vou ter 2 elevado a 2, que é 4. Ah, professor, se eu tiver 3 proposições simples, P, Q, R, P, Q e R, então o que é que eu faço? Aí você vai elevar a 3, então vai ficar 2 elevado a terceira potência, que é igual a 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, e assim sucessivamente, tá certo? Vamos ver como é que tá em questão de concurso. Ó, qual é essa situação? P, isso aqui é uma questão do Sebrasp 2024. Se não consigo vencer, eu me juntaria a ele. Aí você diz, eita, professor, e agora? Como é que eu vou saber o número de linhas? Porque ele quer aqui, ó, julgue o item seguinte relativo à proposição P, acima apresentado. A tabela verdade da proposição P possui 8 linhas. Lembra que para determinar o número de linhas, eu vou usar a regra de 2 elevado a n. Não é isso? Onde n é o número de proposições simples. Então, primeiramente, eu tenho que identificar quantas proposições simples eu terei. Então, a primeira proposição simples é essa, ó. Não consigo vencê-lo.
E a outra é essa aqui, ó. Me juntarei a ele. Aí você diz, sim, professor, mas qual é o conectivo aí que eu não estou observando? Qual é o conectivo que tem aí? É uma conjunção? É a disjunção? Qual é? É o condicional, bicondicional? Aí vê só, tá vendo se, ó? Se não consigo vencê-lo, vírgula, aqui é como se tivesse um então, certo? É porque isso aqui, pessoal, é um dos sinônimos do condicional. O então aqui, ele não está evidente, mas é como se fosse se, então. Então isso aqui seria um condicional. Mas não precisava nem identificar isso agora, porque a gente vai ter uma aula falando só sobre os conectivos. Aí você iria ver todas as situações em que eu terei sinônimos de condicional. Será uma aula. Importava era só identificar as duas proposições simples. Não consigo vencê-lo e me juntaria a ele. Então seria 2 elevado a 2, que são duas proposições simples. 2 elevado a 2 é 4. Ou seja, eu terei 4 linhas para essa tabela verdade. Então nessa situação aqui, eu teria uma tabela verdade desse tipo aqui, ó. Só que não seria uma conjunção. Aí aqui seria o símbolozinho da condicional. Aí seria P, setinha, Q, que é o símbolozinho do condicional. E o resultado lógico ia ser diferente, né? Que a gente vai estudar ainda lá na frente. Tranquilo? Mas seria uma tabela naquele formato. Mas como a questão só queria saber se é 8 linhas, eu já sei que não é. Então, errado, né? Gabarito, errado. Tranquilo? Essa aqui eu achei interessante, também do CESP, para o oficial da Polícia Militar de Santa Catarina. Ele deu essa situação aqui, ó. E se considera como cada letrinha dessa aqui sendo uma proposição simples, né, pessoal? Isso eu já expliquei na primeira aula. Então, vamos primeiro identificar aí quantas proposições simples eu tenho. Então, eu tenho P, tenho um S, tenho um Q e tenho um R. Aí tem gente que vai dizer, não, professor, e tem aqui, ó, não R. Não R também não conta? Nesse caso não, pessoal, porque não R e R eu só vou contar uma vez. Porque a negação, ela nada mais é do que alterar o valor lógico da proposição. Mas a proposição em si é uma só. Se a proposição R é verdadeira, o não R é falso. Mas é uma única proposição. Então, eu não posso contar a negação de R e R como sendo duas coisas. Eu conto como sendo uma só. Da mesma forma, não Q aqui, ó, e o Q eu conto como sendo uma proposição só. E o não S e o S também como sendo uma única situação. Lembrando que a gente vai ter uma aula exclusiva só sobre negação. Tanto de proposições simples como de proposições compostas e também dos quantificadores, que a gente vai estudar a questão dos quantificadores, tá bom? Mas isso é lá na frente, bem mais à frente. Mas, inicialmente, ele quer o quê? Qual é o número de linhas da tabela verdade da proposição lógica precedente? Muita gente contou aqui, tenho certeza, né? Teve até alunos que mandaram essa questão para mim, contaram isso aqui como sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Já errou, né? A gente só teria, na verdade, aqui 4. P, Q, R, S. Então, se eu tenho só 4, seria 2 elevado a 4 potência, como está aqui, ó. E 2 elevado a 4 potência é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então, o número de linhas dessa tabela verdade seria 16. Ah, professor, e o número de colunas? Aí o número de colunas seria determinado tanto pelo número de proposições simples, ou seja, eu tenho 4. Só que, no caso das colunas, eu também contaria o não R como sendo uma outra coluna. Então, eu teria P, Q, R, S, não R, não Q e não S. Então, eu teria 7 colunas. E eu tenho quantos conectivos? Tem um conectivo aqui, que é o E, que é a conjunção. Tem o condicional, tem o OU. Tem o OU aqui também, que é a disjunção. Tem o outro condicional e tem o OU. Então, para cada conectivo desse aqui, eu ainda teria uma coluna. Então, além das proposições simples, eu teria mais uma aqui para cada conectivo, ou seja, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 6 colunas para cada proposição, para cada conectivo lógico. E ainda teria uma outra coluna só para o resultado, que seria o resultado disso aqui tudo. Aí aqui seria bem mais complicado. Então aqui não é aconselhável usar o diagrama de árvores, porque seria muito mais complicado, certo? Mas não se preocupa que, geralmente, as questões de concurso que eu faço, tanto do SES como da FGV, geralmente eles não trabalham com tantas proposições assim, entendeu? Então a gente não precisa se preocupar tanto, tranquilo? Mas isso aqui a gente vai ter muita questão de concurso que a gente vai resolver e a gente vai ver na prática como construir essa tabela verdade aqui. Não nesse padrão aqui tão grande, né? Geralmente padrões menores, tá certo? E é isso, na próxima aula a gente vai ver os conectivos lógicos e a gente vai iniciar pela conjunção.